Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 25º domingo do tempo comum do ano B. A primeira leitura deste domingo se encontra lá no livro da Sabedoria, no capítulo 2, e nos diz assim: Os ímpios dizem, armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Amados irmãos e irmãs, eu sei que o livro da Sabedoria é um livro que muitas vezes é deixado de lado em nossas leituras bíblicas. Imagino eu que você também, quando viu esse texto aqui na liturgia, já ficou um pouco preocupado de como melhor entendê-lo. Eu preciso trazer algumas informações importantes para você. O livro da Sabedoria ele foi escrito provavelmente 50 anos antes de Jesus vir ao mundo. Então ele é tido pelos estudiosos como um dos livros mais recentes do Antigo Testamento. E qual é o foco dele? Vamos pensar um pouco comigo se vai fazer muito sentido toda o contexto que eu vou fazer, né? A linha do tempo. Os livros mais antigos, por exemplo, os profetas, como Isaías, Jeremias e por aí vai, eles acabam sendo escritos ali 400, 500 anos antes de Jesus vir ao mundo. Só que nós temos ali um momento que é chamado de helenização, onde a cultura grega ela começa a tomar conta da região ali onde Jesus viria, de fato, a viver. E nessa época, já mais de 100 anos depois que esses livros proféticos foram escritos, nós temos aí um problema cultural. Porque a cultura grega, ela pregava outras coisas. Por exemplo, pregava o culto ao prazer, o corpo como esse instrumento de prazer em que eu devo cultuar o corpo, por exemplo. Nós temos aí até esportes que começaram a ser praticados devido à questão da cultura grega também. Nós temos aí deuses que eram acreditados pelo povo grego também. E o que é que começou então a acontecer? Por um lado, nós temos aí as pessoas que não eram judias e que criticavam então o povo e eram os nitidamente pagãos. Mas também temos pessoas, inclusive, que eram do judaísmo, que acabavam, digamos assim, virando a casaca, trocando de religião, trocando de crença e caindo na lábia ali do povo romano. E aí, o povo grego. Então, o que acontece? O livro da Sabedoria, ele meio que vem ser um elogio, podemos dizer assim, né? A sabedoria dos mais velhos. Um elogio àquela crença, àquela religião que para muitas pessoas estava se tornando algo antiquado, retrógrado, de gente velha. Eu estou colocando essas expressões porque você vai perceber que isso se encaixa muito bem nos tempos de hoje. Para muitas pessoas, ser da igreja é ser alguém antiquado, alguém velho, alguém retrógrado. Basta ver uma pessoa, e eu vou dar esse exemplo muito claro, né? Para quem não sabe, eu sempre estou aí na dinâmica da universidade. Meu curso de formação base, embora eu também seja de teologia, mas eu sou formado em matemática. Para algumas pessoas eu já percebi esse tipo de visão. É como se eu ser cristão, embora eu ame a matemática e enxergue aí os seus avanços e o quanto ela é uma ciência extremamente fria, né? Porque no contexto matemático eu não falo de Deus. Para algumas pessoas parece que é um retrocesso. Nossa, tu em vez de aproveitar teu tempo livre para fazer outra coisa, para estudar mais matemática, tu vai para a igreja, né? Então tem pessoas que vão tendo visões aí um pouco equivocadas. Né? Como se ir para a igreja é apenas de quem é muito velho. Então, são as senhorinhas que vão para a igreja. É só alguém que é viúvo que vai para a igreja. Muita gente pensa assim. Então esse livro acaba caindo como uma luva. E o que é que o livro então quer propor? Primeiro, ele mostra a visão dos ímpios. Podemos pensar, trazendo para o tempo de hoje, a visão do povo que não é da igreja. Eles dizem assim: vamos arrumar uma cilada para o justo. Vamos arrumar uma cilada para quem é cristão. Vamos dar um jeito de ver agora eles caindo, né? E aí qual a ideia? Já que esses justos, já que essas pessoas que vão para a igreja se opõem à nossa forma de agir, repreendem as nossas práticas, reprovam as nossas faltas contra a disciplina, então vamos fazer o seguinte, vamos prová-los. Vamos provar se é verdade o que eles dizem. E para isso, qual vai ser a nossa estratégia?
Vamos provar das mais diversas formas e, segundo o versículo 18, se de fato esse justo, essa pessoa que se diz cristã, ela é alguém de fato que é filho de Deus, é alguém protegido de Deus, Deus vai defender e vai livrar suas mãos dos inimigos. Vamos pôr à prova ofendendo, torturando, para ver se eles são pacientes, para ver se eles são serenos. Vamos até mesmo condenar a morte vergonhosa, porque segundo o que eles acreditam, Deus vai vir em seu socorro. Gente, isso é tudo que a gente vive hoje. Porque basta para você analisar, por exemplo, os salmos que nós cantamos na missa. Os salmos sempre vão dizer que é Deus que nos sustenta, que Deus é o pastor da nossa vida, que Deus nunca nos abandona, que Deus seca as nossas lágrimas. Quantas e quantas pessoas de dentro e fora da igreja, também os de dentro, viu? Acabam tentando provar a nossa fé. Será que fulano tem fé suficiente? Eu vou provar ela agora. Ele não disse que Deus escuta ele? Ele não disse que Deus está do lado dele? Então eu vou agora humilhá-lo, eu vou prová-lo, eu vou tirar a sua paciência, literalmente, para ver até onde ele consegue ir. Amados irmãos e irmãs, só que é a maior beleza, né? E aqui eu já dou uma resposta ao texto que é colocado aqui. Os ímpios podem fazer o que quiserem, as pessoas podem provar o que quiserem. Quando nós temos uma fé sólida, quando nós acreditamos de fato em Deus e buscamos lutar, né? Lutar para que a fé nos vença, para que a fé seja maior do que o medo, para que a fé seja maior do que as nossas dúvidas e incredulidades, Deus sempre vem em auxílio ao nosso socorro. Deus não nos abandona. Às vezes, a gente vai temendo mesmo. Às vezes temos medo dos olhares, das falas, das críticas, dos dedos apontados. Mas eu convido você a fazer um esforço na fé. Não importa quantos dedos estão contra você. Lembre-se que maior é a mão de Deus. Não importa quantas pessoas tentam te provar. É preciso dar uma pausa, respirar fundo e lembrar das promessas de Deus. Deus prometeu que estaria conosco até o final dos tempos. Deus prometeu que nunca ia nos abandonar. E aquilo que Deus promete, isso diz a nossa fé, Ele de fato cumpre. Então, assim como também a sabedoria, a fé, a crença, a religião naquele tempo estava passando por tantas crises no contexto social, assim também hoje está acontecendo. Mas o povo não desistiu. No Evangelho a gente vai acompanhar melhor como é que esse texto acaba também se aplicando na pessoa de Jesus Cristo. Jesus não teve medo. Não teve medo de sua morte e morte de cruz. Porque ele sempre teve consciência de que o Pai estava com ele. E essa postura de Jesus também quer nos ensinar a ter essa mesma consciência diante das ciladas que o mundo acaba, armando contra cada um de nós. Espero que vocês tenham gostado, amados irmãos e irmãs, desse estudo, desta reflexão. E aguardo vocês daqui a pouco aqui no canal, para o estudo do Evangelho também deste domingo. Até já!